aula de hoje eu vou tratar com você sobre uma outra norma de segurança, que é essa daqui, ó, a ABNT 17.799, que ela vai complementar a outra norma que eu falei na aula anterior, que foi a ABNT 27.001. Então, vamos lá estudar? Bom, então, a primeira coisa que a norma ela fala é sobre o conceito de política de segurança da informação. O que é isso aí? Então, a ideia da política de segurança ela tem por objetivo prover uma orientação e apoio da direção para a implantação de medidas que levem à segurança da informação. Algumas recomendações são importantes, né, que já foi dito na aula passada, que é o quê? Que é a questão do alinhamento com os objetivos do negócio, ou seja, o que vale para uma organização talvez não vale para outra. A necessidade de haver um comprometimento de todos os atores da organização com a segurança da informação. E, finalmente, publicação e manutenção dessa política para toda a organização. Então, não adianta guardar ela na gaveta, caso contrário, nada do que está ali vai ser cumprido. Da mesma forma que lá na norma anterior, né, falava do ciclo PDCA, aqui a gente fala do ciclo de implantação da política de segurança. Né? Então, o que seria essa implantação? Então, no primeiro momento, a elaboração da política, a sua implantação, né, que são as medidas de segurança, e análise crítica, que da mesma forma que o ciclo PDCA, esse aqui também é um ciclo que ele vai se retroalimentando continuamente. Uma coisa que é muito importante a se fazer quando se trata de polícia de informação é o seguinte, a sua atualização constante. Então, normalmente é necessário de tempos e tempos ir revisando toda a política da informação, levando em consideração algumas diretrizes. Né? Então, a primeira é a definição de um gestor da política. Tá? Então, quem que é o responsável por gerenciar isso aí? Então, tem que ter alguém. A necessidade da retroalimentação, né? Que é o ciclo que eu acabei de explicar. Você trabalhar com análises críticas que sejam independentes. Né? Caso contrário, cada um vai começar a defender somente o seu peixe. A necessidade de haver ações preventivas e corretivas, uma avaliação constante do desempenho dos processos que estão em vigência, observar o que está acontecendo no Brasil, no mundo, sobre tendências de ameaças e vulnerabilidades, né? Então isso é muito importante para evitar o que ocorra novos ataques por vulnerabilidades que ainda não são conhecidas. É muito importante também, sempre que houver um incidente de segurança, você relatar, registrar, documentar. Aqui no Brasil, quem faz os relatos dos incidentes de segurança é o CERT, então é importante notificar o CERT. E seguir sempre as recomendações dos especialistas em segurança. Então, o documento política de segurança da informação, né? Então, ele é um documento oficial que deve ser aprovado e autorizado a sua implantação pela direção, publicado e comunicado para todos os funcionários e partes externas relevantes. Né? Então, aquilo já falei lá atrás, não pode ficar em segredo. Né? Normalmente, toda política ela vai ter o quê? Algumas metas globais de segurança, o escopo, né? Ou seja, a quem se aplica, a sua importância, a declaração do comprometimento da direção, né, já foi dito na aula passada, hoje a gente repete, né, que sem o comprometimento da direção não tem política que irá funcionar de fato. A necessidade de haver estrutura de controle, análise e gerenciamento de riscos, porque é isso aí que vai retroalimentar novas medidas a serem implantadas na política. A definição de alguns princípios e requisitos de segurança, né? Falamos muito disso aí na aula passada. A divulgação da política para toda empresa em linguagem acessível, né? Também já falamos, né? A necessidade de todos terem conhecimento dessa política. E se essa política ela for divulgada fora da empresa, cuidar para não divulgar alguma informação sigilosa daquela organização. Então, eventualmente, se você for publicada, por exemplo, no site da organização, né, nem tudo vai poder ficar, né, público, até também por uma questão de segurança daquela organização.
você vai organizar a segurança da informação da empresa, né? Então, eu preciso que haja toda uma infraestrutura de segurança da informação, né? Então, o que compõe essa estrutura, essa infraestrutura de segurança? Primeiro, né, o comprometimento da direção, alguém responsável pela coordenação dos processos, a necessidade de haver atribuição de responsabilidades, né, de direitos e deveres para cada um dos atores envolvidos na organização. Tem que haver um processo de autorização, ou seja, qualquer mudança na política não pode ser feita sem que haja autorização da alta direção. Quem implanta a política, ela tem que estar ciente que ela tem que ter um acordo de confidencialidade. Por exemplo, a infraestrutura física de uma organização. É bom que isso seja público? Não. Então, quem trabalha no setor de segurança tem que assinar um acordo de confidencialidade, se comprometendo a não divulgar informações que sejam internas àquela organização. Essa questão é tão importante, gente. Eu já vi situações de banco, né? Banco na minha cidade, que é Goiânia, em que até o andar, né, o que ficava o data center, era sigiloso, sabia-se que ficava entre o andar X e o andar Y, né, mas não se sabia exatamente a localização. E por quê? Porque ali é onde vai ser implantado medida de segurança física. Então, o primeiro princípio de segurança física é não saber onde fica, né? Então, isso aí é importante. Normalmente, a questão do contato com autoridades, né? Por exemplo, no caso de algum incidente de segurança, notificar o CERT, né? Que é a autoridade responsável no Brasil pela notificação e geração de estatísticas de incidente de segurança. A necessidade de contatos com grupos especiais, se houver. E se houver uma análise crítica do que tem nessa política de segurança, o que está funcionando, o que não está funcionando, que seja uma análise independente, né? Porque até para evitar, né, até efeitos assim, de autossabotagem por quem implantou a política. Algumas questões externas, né? A questão da identificação dos riscos externos à organização. Questões relacionadas à segurança no tratamento com clientes, inclusive tratamento de dados de clientes, né? Nós falamos muito disso aí na aula sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, hoje, existe legislação que protege os dados dos clientes das empresas, então, tem que haver mecanismos de segurança relacionados a isso aí. E principalmente segurança de acordos com terceiros, por exemplo. Às vezes algum prestador de serviço, algum parceiro comercial que eventualmente tenha acesso a alguma informação dentro daquela organização, então isso tem que ter medidas de segurança para evitar problemas com relação a isso aí. Uma questão muito importante em toda a política de segurança é que a gente chama de gestão de ativos, né? Então, o que é isso aí? Né? Falamos lá na aula passada que é tudo aquilo que tem valor para a organização, por exemplo, banco de dados, arquivos, software, equipamentos, mídias, civis de computação, contas de usuários, a própria reputação da organização, a imagem que ela tem perante aos seus clientes, tudo isso aí são ativos dessa empresa. Então, o que precisa ser determinado? Primeiro, levantar quais são os ativos que se deseja proteger naquela organização. Quem que é o dono, né? Ou seja, quando a gente fala quem que é o dono, é quem que pode fazer uso daquele ativo, por exemplo, numa universidade. O ativo notas de alunos, normalmente quem trabalha com aquilo ali são os professores, então ele é o proprietário daquela informação. Tá? Então, e principalmente, qual que é o uso aceitável dos ativos daquela organização. Então, por exemplo, vai ter que ter, normalmente a empresa tem que ter política de acesso à internet, o que pode, o que não pode, quem que pode, horário, né, política de uso do correio eletrônico, né, para quem você pode enviar correio eletrônico, se você pode anexar arquivo, que tipo de arquivo você pode anexar. O uso de dispositivos móveis dentro da internet da organização, né? Então, o que eu posso fazer dentro do meu dispositivo móvel enquanto estou dentro
daquela organização pode acessar a rede social, não pode acessar, enfim, o que pode e o que não pode. Tá? Então, então, isso ele entra nessa questão do uso aceitável dos ativos. Normalmente, as informações, elas, né, se você quiser proteger, você precisa classificar ela. Então, a norma ela fala em 3 níveis de classificação da informação. A informação pública, né? O que seria uma informação pública? Por exemplo, as informações que estão no site da organização. Então, aquilo ali são informações públicas. Informações sensíveis, né, que está ali vamos dizer o seguinte, num nível intermediário de segurança, por exemplo, o nome completo de um aluno é uma informação sensível, né? Então, e o tipo de informação, terceiro nível, que seria informação crítica. Por exemplo, numa universidade, a nota do aluno é uma informação crítica? Né? Então tá aí, normalmente, na gestão dos ativos, é necessário fazer essa classificação. Por quê? Porque níveis diferentes de classificação da informação têm níveis diferentes de permissão e de requisitos de segurança. Com relação à segurança de recursos humanos, a política ela deve determinar o que deve ser feito antes da contratação, né? Ou seja, quais são os papéis e responsabilidades, quais os critérios vão ser utilizados na seleção, alguns termos e condições para a contratação, né? Acredite se quiser, tem empresas que fazem pesquisa da própria vida do futuro funcionário, né? Então, dependendo da situação, isso é importante. Imagina, vamos supor, um banco, né? Um banco que vai contratar uma pessoa que talvez esteja endividado, esteja com nome negativo no SPC. Isso é problema para o banco? Normalmente é. Né? Então, normalmente, antes da contratação, é preciso, né, verificar tomar certas precauções. Durante a contratação daquele colaborador, então, normalmente, o que deve ser feito é responsabilidade da direção. Então, vamos supor, se um funcionário ele é contratado, ele vai precisar operar um sistema, ele precisa criar uma conta naquele sistema, e aí, por isso mesmo, precisa ter todo um trabalho de conscientização, treinamento, educação, para saber o que pode e o que não pode. Se a empresa ela se furtar a fazer isso aí, será que depois ela pode cobrar daquele colaborador? Não pode. Então, essa segunda etapa é uma etapa importante. E, principalmente, quebras na medida de segurança podem levar a processos disciplinares? Pode, desde, por exemplo, advertência verbal, advertência por escrito, ou dependendo da situação, né, a pessoa pode até ter encerrado o seu contrato de trabalho. E por último, o que a política precisa definir? O que deve ser feito naquela conta de usuário quando ele deixa a empresa? Então, por exemplo, se aquele usuário ele tinha uma conta de usuário para poder acessar um sistema, se ele encerrou o seu contrato de trabalho, é lá na política que vai determinar o seguinte: olha, então você exclui aquela conta ou coloca ela como modo inativo, entendeu? Então, ali onde você vai definir aquilo, o que deve ser feito no acesso daquele usuário para aquele recurso que ele tinha acesso enquanto ele trabalhava naquela empresa. Então, tá aí as 3 etapas, né? Isso deve fazer parte também da política de segurança. Com relação à segurança física e segurança do ambiente, normalmente a política ela precisa definir quais são áreas seguras e diferentes níveis de segurança. Por exemplo, sala técnica. Será que é qualquer um que pode entrar em sala técnica? Acredito que não. Né? Normalmente, somente a pessoa que precisa acessar ali para realizar o seu trabalho. Data centers, ou locais onde estão armazenados servidores servidores SAN, né? Servidores de armazenamento. Ou então o seguinte, políticas de backup. Quem que faz o backup? Qualquer um pode acessar o local onde são armazenados os backups. Então,
Então, normalmente, precisa se definir um nível de segurança física e do ambiente para determinar o que cada um pode fazer, o que cada um pode acessar ou não. Então, a ideia é você montar um perímetro físico de segurança com controles de entrada, né, o crachás digitais ou qualquer outro mecanismo de controle. Né? Isso implica também segurança em escritórios, salas, instalações, a proteção contra ameaças externas e ao meio ambiente. Né? A ideia é você trabalhar em áreas que sejam seguras e acesso do público, áreas de entrega, áreas de carregamento. Né? Tem uma empresa onde eu tive acesso ao DTI, eu precisei lá falar com a pessoa, mas mesmo trabalhando naquela empresa, até certo ponto eu podia ir. Até outro ponto eu não tinha permissão para ir. Por quê? Porque eu não trabalhava ali no DTI, eu trabalhava em outro setor e por razões de segurança, alguns locais eu não poderia acessar. Né? Por exemplo, um local crítico, né? Sala técnica onde você tem um switch. Né? Então, esse é local de acesso restrito. Tá? A segurança dos próprios equipamentos, né? Então, instalação e proteção de equipamento, então isso aí vai uma lista imensa, né? Desde sensores de umidade, sensores de temperatura, sensores de gases, muitas vezes o seguinte, questão de no breaks, tudo isso aí faz parte daquilo que a gente chama de segurança física dos equipamentos. Então, segurança contra descargas atmosféricas, para-raios, realmente uma lista enorme que entra nesse quesito de segurança de equipamentos. Então, a ideia é você instalar dispositivos, softwares de proteção de equipamentos, utilitários que possam também te ajudar nisso aí. A questão da segurança do cabeamento, né? Então, muitas vezes é o seguinte, o cabeamento, geralmente nas empresas, eles são passados em eletrocalhas, embutidas no forro, ou será que aquela eletrocalha ela é aparente? Então, tudo isso aí entra na parte de segurança de cabeamento. O próprio plano de manutenção de equipamentos, né? Questão de você ter equipamentos redundantes, né? Se às vezes em caso de falha de um, o outro assume automaticamente. Então, tudo isso aí vai entrar em segurança de equipamentos. Segurança de equipamentos fora das dependências. Imagine você pegar um servidor com informações críticas armazenadas e levar para poder fazer alguma manutenção. Então, tem que ter política para evitar problemas quanto a isso. A reutilização e alienação segura de equipamentos. Né? Então, vamos supor um HD, eu substituo um HD por outro. E aquele HD antigo, onde tinha informações públicas, críticas armazenadas, como que aquilo ali é descartado? Né? Só para vocês terem ideia, uma vez eu assisti um vídeo sobre um data center do Google, então eles mostrando lá como que eles trabalham exatamente com essa etapa, né? Que é feita a destruição física do equipamento, tinha lá um triturador que realmente evitar qualquer resquício de alguém tentar recuperar qualquer informação que esteja ali armazenado. E principalmente o seguinte, no descarte de equipamentos, né, existe a questão da etiqueta de propriedade, né? Então, a remoção da etiqueta de propriedade, por quê? Porque depois, se esse equipamento, ele continua ali cadastrado como equipamento ativo, às vezes alguém pode até suspeitar que o equipamento desapareceu. Então, tá aí algumas recomendações sobre segurança física do ambiente. Sobre o gerenciamento de operações e comunicações, a norma ela dá uma lista enorme de recomendações. Então, a primeira dela, quando ele fala o seguinte, de procedimentos e responsabilidades operacionais. Então, toda essa questão das responsabilidades, ele precisa ser documentado, né, os papéis dentro da organização, que cada um deve ser feito. Se houver alguma mudança dentro da estrutura de TI da organização, como que é feita essa gestão dessas mudanças, como que é feita a separação desses papéis, né? Por exemplo, aqui na universidade onde eu trabalho, você tem ali papéis de professores, alunos, funcionários, então são uma segregação de funções diferentes, com direitos e obrigações diferentes. A separação de recursos para desenvolvimento
teste e produção. Isso aqui é importantíssimo, né? Eu tive um caso de uma empresa que eu tive conhecimento que não fez essa separação de forma adequada e colocou no ar uma versão de um software que estava em etapa de testes e colocou, né, o operacional, né, colocou no ar a aplicação e isso trouxe assim, uma série de problemas, então precisa ter uma separação muito clara, o que é ambiente de desenvolvimento, ambiente de testes e ambiente de produção. A parte de gerenciamento de serviços terceirizados, né, se essa empresa ela tem empresas que prestam serviço para ela, como é que é feita a entrega de serviços de terceirizados, o monitoramento do serviços terceirizados, né, o gerenciamento de mudanças. Quando vai se fazer o planejamento do que vai ser feito, como que é feita a aceitação dos sistemas? Né? Como é que é feita como é que aquilo ali é aceito? Qual que é o critério para aquilo ali ser aceito para que esteja de fato operacional? A proteção contra códigos maliciosos e códigos móveis, né? Então nós tivemos uma aula que nós falamos só de antivírus, gerações de antivírus, né? Então isso precisa constar na política de segurança. Cópia de segurança, no caso é a política de backups, né, que o próprio plano a política de segurança deve definir quais as informações que você vai fazer backup completo, backup incremental, backup diferencial, de quanto em quanto tempo que se vai fazer esse backup, se vai armazenar em fita, vai armazenar só em servidor de armazenamento. Então, tudo isso aí tem que fazer parte da política. A parte do gerenciamento da segurança da rede, ou seja, já falamos bastante sobre isso aí, sobre os controles, sobre segurança dos vários serviços em rede. A política de manuseio de mídias, né? Então, né, também já falei agora há pouco sobre como é que você vai trabalhar com gerenciamento de mídias removíveis, por exemplo, pendrive, né? Uma empresa ela aceita o uso de pendrive, não aceita o uso de pendrive, ou então, por exemplo, se houver alguma mídia que vai ser descartada, como é que é feito esse descarte? Quais são os procedimentos para tratamento das informações, principalmente daquelas informações sensíveis cobertas pela Lei Geral de Proteção de Dados? Como é que é funcionada a segurança da documentação de sistemas? Como que armazena isso aí? Se tem versão, se não tem, enfim, né? Tudo isso aí faz parte da política. Como que é feita a troca de informações dentro da empresa? Né? É feito o quê? É por e-mail, ou tem um software próprio para poder fazer comunicações internas, ou se for alguma mídia que esteja em trânsito, né, eventualmente eu posso gravar a informação num pendrive e enviar para um outro setor da informação. Como que é feito isso aí? É lacrado, não é lacrado? Enfim, como é que é feita a troca de informações dentro dessa organização? As informações vão trocadas na empresa vão ser criptografadas, não vão ser criptografadas? Que tipo de criptografia? Por exemplo, na universidade onde eu dou aula, né, um tipo de informação que mudou a política no semestre passado, tem poucos meses, foi o envio de notas e frequências de alunos, né? Então, até então não era feito dessa forma, a gente entregava com assinatura na caneta, assinatura física, e atualmente a gente faz com assinatura digital. Então, essa foi uma mudança que foi feita na política de segurança da universidade que eu trabalho, em relação à troca de informações, nesse caso, uma informação bastante crítica, que é notas e frequências dos alunos. Se for uma empresa que trabalha com serviço de e-commerce, né, como que vai ser isso aí? Como é que vai funcionar o comércio eletrônico? Como que funcionam as informações online? Quais são as informações que vão estar publicamente disponíveis ou não? Se recebe informações críticas dos clientes, como que vai ser o tratamento dessas informações, principalmente aquelas muito críticas, como, por exemplo, informações de pagamento, né? Guarda o número do cartão do cliente, não guarda, e se guardar, qual que é a segurança que se vai dar daquelas informações, que no caso, essa é uma informação muito crítica dos clientes que digitaram lá no site. Então, tudo isso aí tem que fazer parte
da política se a empresa trabalhar com comércio eletrônico. Se for fazer o monitoramento, né, o que é o monitoramento? É a coleta periódica de informações para avaliar se está havendo alguma situação em risco. Normalmente o monitoramento é feito por sistemas IDS, que são sistemas de detecção de intrusão, né, que o objetivo é detectar ocorrência ou não de incidente de segurança, ou então softwares de gerência de redes, por exemplo, os ABICs. Aí, nesse caso ali, o objetivo é verificar a saúde da rede. Mas um ou outro, ou os dois, o que a política precisa definir é o seguinte: quais dados serão coletados? Né? Quais os registros de auditoria que vão ser coletados? Como que vai ser feito o monitoramento do uso do sistema? De quanto em quanto tempo essas informações vão ser coletadas? Como que se vai processar essas informações? Como que vai ser a proteção das informações que foram coletadas, que são informações preciosas daquela empresa, né? O que a gente fala, os registros de log. Como que você vai trabalhar com o monitoramento dos registros de log do administrador, dos operadores, dos usuários daquele sistema? Então, por exemplo, só um exemplo desse item que está em destaque. Na universidade onde eu trabalho, ele tem sistema de logs de cada vez que eu altero a nota do aluno. Então, se eu alterar a nota do aluno 10 vezes, ele vai registrar. Ele vai criar registro de auditoria para cada uma das vezes que eu fiz a alteração. Por que é feito isso aí? Medidas de segurança, né? Deixa tudo registrado. Eventualmente, se alguém fizer uma alteração de alguma nota no meu lugar, o próprio registro de auditoria registre isso aí, registre o IP de onde que veio, porque no caso de haver algum problema, você fica mais fácil rastrear o que aconteceu. O registro de falhas no sistema, esse aqui também é muito importante, né? Sempre que houver falhas, é preciso você registrar a falha, onde foi a falha, o dia, a hora, de preferência a origem daquela falha, se foi o processo que caiu, em qual servidor. Por quê? Porque depois isso colabora também com a resolução dos problemas. Se for um sistema que depende de relógio, é muito importante você ter sincronização de relógios, né? Então, normalmente isso é feito por servidores NTP, né? Por quê? Porque vamos supor um sistema, vamos pegar novamente de provas, né? Vamos supor que eu defina que um aluno ele pode realizar uma prova online até 10 horas da noite. Mas será que se esse aluno ele atrasar o relógio, ele pode fazer a prova depois do prazo? Não, porque normalmente são sistemas que trabalham com sincronização de relógio. Não é o relógio que está no computador do aluno. E se houver divergência de relógio, será que ele pode fazer aquela prova? É provável que também não, né? Então, isso aí tudo é questão são recursos de segurança para evitar problemas, dependendo do propósito daquela informação. Sobre o controle de acesso, né? Então, eu já tinha dito lá atrás que toda política ela tem que definir os atores. Né? Por exemplo, na universidade que eu trabalho, quem são os atores, os papéis ali? Nós temos professores, gestores, funcionários administrativos e estudantes. Então, vamos supor que 4 níveis de acesso. O que a política ela precisa definir? Primeiro, o seguinte, o gerenciamento do acesso. Né? Como é que esse usuário ele vai se cadastrar no sistema? Quais os privilégios que ele vai ter de acordo com o grupo de usuário que ele pertence? Como que é a política de senha? Será que pode ser qualquer senha? Né? Existe algum requisito em termos de tamanho? Ou se vai ter letras, ou maiúsculo, minúsculo, caracteres? Principalmente o seguinte, se essa pessoa, se houver várias tentativas de login na senha daquele usuário, ele bloqueia, não bloqueia, o que acontece? Então, tudo isso aí tem que estar na política. Análise crítica dos direitos de acesso do usuário, né? Que dependendo da situação, você pode se
atualizar, principalmente direitos do que pode e o que não pode acessar na internet, normalmente está sempre sendo objeto desse tipo de análise. A política também deve dizer quais são as responsabilidades, ou seja, quais as obrigações. Então, a primeira que não pode faltar em qualquer política é o seguinte: a senha do usuário é de uso pessoal, secreto, intransferível. Gente, isso é óbvio? É, mas toda política tem que ter isso aí? Tem. Tá? Então, a primeira coisa é o seguinte: qual que é a responsabilidade do usuário sobre a sua senha? Precisa estar claro. Tá, gente? Eu já vi muita gente que empresta a senha para outra pessoa e aí depois dá problema e o problema vai para o dono da senha. Normalmente é o seguinte: o usuário, né, o equipamento que o usuário ele vai utilizar na organização, ele pode ser um equipamento sem monitoração? Não, normalmente é ideal que ele seja alvo de algum tipo de monitoração. Uma última, isso aqui não tem nada a ver com recurso de TI, mas é algo que se deve ter, o que a gente chama política de mesa limpa e tela limpa. O que é isso aqui, gente? O tela limpa, isso é óbvio, né? A maioria das pessoas costuma deixar aquela quantidade de informações ali na área de trabalho, né? Então, isso acaba prejudicando o funcionamento até a produtividade da pessoa. Então, política mesa limpa e tela limpa. Tá? Então, tá. A política de controle de acesso à rede, né? Então, quais os serviços de rede que cada usuário pode e não pode usar, então isso precisa estar na política, inclusive o seguinte: para se tiver grupos de usuários diferentes, quais o que pode, o que não pode em cada grupo. Se é permitido ou não a autenticação de conexão externa do usuário, então, por exemplo, às vezes acessar algum serviço remoto, ou via VPN, ou própria via web, né? Então, na política precisa determinar se pode ou se não pode, e se puder, quem que pode. Como que os equipamentos vão ser identificados, né? Então, computadores, tomadas de rede, equipamentos, todos eles devem ser devidamente identificados. A parte de proteção e configuração de portas de diagnóstico remoto, né? Então, isso aqui também é acesso remoto, só que nesse caso o acesso remoto com fins de manutenção, né? Então, normalmente precisa determinar quem pode e quando que pode. A parte de segregação de redes é a divisão física da empresa em segmentos de redes diferentes. Então, por exemplo, universidades, não é interessante você ter no mesmo segmento rede acadêmica, que é acessada por alunos, e rede administrativa, que normalmente é acessado pela administração da universidade. Então, na política, deve definir como que você vai fazer essa divisão. Como que é feita as conexões de controle de conexões de rede, né? Via proxy, não é via proxy? Como é que vai ser feito isso aí? O controle de roteamento, ou seja, por onde as mensagens da rede irão passar. Então, tudo isso aí faz parte do controle de acesso à rede, que deve estar especificado na política de segurança. O controle de acesso ao sistema operacional. Então, normalmente em empresas, a maior parte dos usuários não vão ter permissão de administrador, né? Mas isso precisa constar na política. Né? Então, normalmente, quem tem política de permissão de administrador em computadores das empresas é a pessoa que é responsável pela administração. Né? Então, por isso mesmo, cada um dos computadores precisa ser definido o seguinte: quais os procedimentos seguros de entrada no sistema, ou seja, como é que é feito o login, como é feita a autenticação, se vai autenticar no domínio, não vai autenticar no domínio, como é feito o sistema de gerenciamento de senha, o uso de utilitários de sistemas, né? Então, geralmente, é somente o setor de TI que vai fazer a instalação de utilitários, de antivírus ou outros softwares utilitários no sistema, devendo ficar claro que o usuário não pode nem instalar, né? Pelo menos é o que se determina na maior parte das situações. Depois do tempo de inatividade, quanto tempo que o terminal ele desconecta?
né? Então, isso também tem que fazer parte da política. Limitação de horário de conexão, né? Se houver, né, também precisa fazer parte da política de segurança. Com relação ao controle de acesso à aplicação e à informação, aqui está mais relacionado aos aplicativos do sistema, né? Quem pode, quem não pode, os grupos de usuários, né? Se for necessário, inclusive, isolar física e logicamente sistemas altamente sensíveis dentro de uma organização. Aqui a parte de computação móvel e trabalho remoto, onde se vai determinar quem que pode acessar remotamente os recursos de TI, ou seja, quem que pode acessar via VPN, via VNC, ou TeamViewer, ou qualquer outro sistema de acesso remoto. A política precisa também determinar como é que é feita a aquisição, desenvolvimento e manutenção dos sistemas de informação daquela empresa, né? Então, onde se vai determinar qual o processo correto das aplicações que vão executar no sistema, ou seja, como que os dados de entrada vão ser validados, como que é feito o controle de processamento interno, se vai ter algum sistema de integridade de mensagens, né? Ou seja, se alguma mensagem for alterada, vai detectar ou não alterações indevidas, se vai ser feita alguma validação de dados de saída, né? Então, também isso precisa fazer parte da política. E se vai ser uso de criptografia, que tipo de criptografia, se é simétrica, se é assimétrica, se for simétrica, se é um servidor de chaves ou é chave compartilhada, como que essa chave é compartilhada. Então, se for assimétrica, se é uma chave certificada, por quê, como, prazo de validade. Então, tudo isso aí com relação a controles criptográficos, como que vai funcionar, tem que fazer parte da política. A parte de segurança dos arquivos do sistema, né? Então aqui está normalmente mais o software do sistema operacional, mas também softwares de sistema, o controle de acesso ao código-fonte, se né, for uma empresa que desenvolve sistemas. Então, isso também faz parte da política, né? Esse aqui mesmo, ó, controle de acesso de código-fonte é algo também muito crítico em empresas desenvolvedoras de software, né? Porque o código-fonte é o segredo, né? Já vimos muitos casos de vazamentos, né, de códigos-fontes para concorrência, enfim, mas tudo isso aí deve fazer parte da política, né? Inclusive, se houver algum vazamento, o que acontece com quem, né, tinha controle disso aí? Dessa parte entre aquisição, desenvolvimento e manutenção, a questão do segurança em processo de desenvolvimento e suporte, né? Então, como que é feito o suporte? Desde instalação de impressora, ou instalação de pacote Office, enfim, né? Quem que vai fazer, como que vai fazer, quais os procedimentos corretos, tá? Então, tá? Inclusive, a parte de desenvolvimento terceirizado de software também entra aqui. A parte de gestão de vulnerabilidades técnicas diversas. A questão da notificação de fragilidades e eventos de segurança da informação. Então, normalmente, isso é feita a notificação no CERT, né, que é o órgão do gestor, do comitê gestor da internet, responsável pela gerar estatísticas de eventos de segurança. Havendo um incidente de segurança, como é que é feita a sua gestão, né? E afinal de contas, houve um incidente, né? O plano de melhorias, como que é feito isso aí, a avaliação disso aí? A gestão da continuidade do negócio, isso aqui está mais relacionado ao seguinte, com o crescimento, né? Então, a questão da escalabilidade da instalação, como que é feito, como que é aprovado isso aí, de quanto em quanto tempo que é avaliado. Então. E, por fim, né, a questão sobre a conformidade. A conformidade com quem, gente? Com a própria norma, né? Então, uma empresa que implanta uma política de segurança da informação, ela tem que estar em conformidade com as normas da BNT? Tem. Com a legislação? Tem, né? Então, inclusive, recentemente entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados e não dá para poder pensar em política de informação sem pensar
na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, gente, está aí, né? Então, com isso, eu finalizo essas aulas sobre normas políticas de segurança, né? Muita parte de legislação, mas que eu espero que você tenha gostado, né? E para você que chegou aqui no fim, né, eu agradeço, meu muito obrigado, e na próxima aula nós vamos tratar de um outro assunto, tá bom? Um grande abraço a todos.